Solicitamos aos senhores convidados que ocupem seus lugares para o início da audiência pública, com obséquio de silenciar seus aparelhos celulares. Excelentíssimas autoridades, convidados, senhoras e senhores, bom dia. De igual modo, saudamos aos que nos ouvem e nos assistem através da Rádio e TV Câmara. Com base no Decreto Federal número 70.274, de 9 de março de 1972, que disciplina e rege o cerimonial público e a ordem geral de precedência, são convidados para a composição da mesa as seguintes autoridades e personalidades: Excelentíssima Senhora Vereadora Carol Pires, propositora da presente audiência pública. Excelentíssima Senhora Doutora Cátia Pires, vice-prefeita deste município. Senhor Matheus Eutrópio, presidente do Conselho Municipal de Saúde de Parnamirim. Convidamos o vereador decano Irani Guedes, presidente da Comissão de Saúde desta casa, para a composição da mesa. Também convidamos o senhor Matheus Ferreira, subcoordenador da Unidade de Consórcios Interfederativos da Saúde. Senhor Jefferson Oliveira, secretário municipal de saúde do município de São José do Mipibu. Para a extensão da mesa, convidamos a senhora Ana Cláudia, voluntária da Cruz Vermelha, socorrista e pedagoga. Senhora Adriana Araújo, presidente da Amparve. Representando o Conselho Municipal de Saúde de Parnamirim, na extensão da mesa, convidamos Angeli. Registramos a presença da diretoria da Associação do Projeto Bosque das Colinas, Luar do Colorado e Bela Luna. E convidamos para a extensão da mesa a senhora Maíra, a tesoureira da associação, e Clisber Cândido, diretor da associação.
Esse cerimonial informa que esta audiência pública está sendo transmitida ao vivo pela Rádio e TV Câmara, também pela página no Facebook, sendo pioneira nesse formato de interação e transmissão com a população. Nesse momento, a audiência pública vai versar sobre o tema da Lei 10.798, 16 de novembro de 2020, que dispõe sobre a participação do Rio Grande do Norte nos consórcios interfederativos de saúde nos termos da Lei Federal número 11.107 de abril de 2005. Audiência pública sob a presidência da vereadora propositora Carol Pires. Antes, porém, registramos no plenário, em tempo, a presença da excelentíssima senhora vereadora, no plenário, Fativan Alves. Bom dia a todos. Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Parnamirim, declaro aberta a presente audiência pública que abordará o tema Discutir a Lei Estadual número 10.798, de 16 de novembro de 2020, que dispõe da participação do Rio Grande do Norte nos consórcios interfederativos da saúde, nos termos da Lei Federal 11.107, de 6 de abril de 2005, com a presença da Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria Municipal de Saúde de Parnamirim e dos prefeitos do município de Macaíba, Nísia Floresta, São José de Mipibu e lideranças do município. Convido a vice-prefeita Cátia Pires para fazer a leitura da mensagem bíblica. Bom dia a todos. Saúdo todos à mesa, a pessoa da vereadora Carol Pires e todas as autoridades, população, e fazer a leitura do Salmo 133, para alcançar a cura de doenças. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém. Gostaria de saudar a mesa, na pessoa de Mateus, representando a CESAD, vereadores e vereadoras aqui presentes, a toda a comunidade, aos presidentes do conselho, a todos que nos assistem também de forma remota. Estamos realizando nesta manhã, de sexta-feira, dia 31 de março, esta audiência pública, através de um requerimento de minha autoria, de número 03/2023, que dispõe a participação do Rio Grande do Norte nos consórcios interfederativos de saúde nos termos da lei, já citado, 10.798, da governadora Fátima Bezerra. É de conhecimento de todos nós, as dificuldades em atendimentos de saúde enfrentados pela população nos nossos municípios aqui, vizinhos ao nosso, como, por exemplo, o caso de Bela Vista, com Macaíba, dos bosques das colinas, com São José de Mipibu, da praia de Búzios, com Nísia Floresta, Parque Industrial e Nova Parnamirim, ligados a Natal. Então, na verdade, os cidadãos, eles procuram os serviços médicos nesses municípios e não encontram soluções, às vezes, para solucionar os seus problemas. Então, qual a importância desse consórcio? Ele serve para unificar os atendimentos de saúde entre os citados municípios, que levará um serviço de qualidade, como
preconiza, né, o nosso Sistema Único de Saúde, o SUS. E, assim, Matheus vai dar mais informações, mas, assim, eu tive com ele, a gente, né, Matheus, eu tentei entender também, é algo novo que está sendo implantado agora, né, nessas regiões. E o que é que seria esse consórcio? De uma forma simples, ele é a união dos municípios de uma região e um ente ou uma personalidade jurídica que ele passa a ter a capacidade de atuar na gestão, né, em assuntos que são supramunicipais, ou seja, que envolvem mais de um município. Qual é o objetivo desses consórcios? Ele é uma carta de saúde, Matheus vai explicar melhor, mas se eu estiver errado ele vai me corrigir, mas a forma, né, que a gente, no caso aqui que somos região metropolitana, a gente já se enquadra no tipo 2, que ele engloba toda a alta complexidade, seja ela de consultas, de exames, urgências e emergências, até SAMU está incluso nessa alta complexidade. Então, a intenção aqui hoje realmente é a união, né, dos municípios que têm interesse em melhorar essa qualidade de saúde para os usuários e que a gente possa ofertar esses serviços com todo o apoio que a lei garante vindo do governo. Então, como é que funciona, para funcionar um consórcio desse? Existe, o primeiro passo seria uma definição da carta de serviços, os municípios que podem ser a partir de 2, né, Matheus? Se 2 já tiverem interesse, já pode funcionar. Essas cartas de serviços, ela funciona nessa escolha do que seria o serviço, que se for quiserem todos os serviços, seja ele urgência, emergência, consultas, exames, SAMU, os 2 municípios querem tudo, então a gente vai planejar essa carta de serviços. O segundo passo seria o interesse dos municípios. Vamos supor que aqui, representando São José de Mipibu, Macaíba e Parnamirim, os 3 têm interesse em fazer essa parceria. É realizado uma construção de protocolo de intenção, começa, né, por aqui. Aí é feita uma comissão, é feita com os prefeitos, né, e a comissão da CESAD. Primeiro passo é esse, a gente junta os prefeitos interessados e uma comissão da CESAD para construir esse protocolo. Depois precisa ser feita uma ratificação, que é a lei. Os municípios que tiverem com a lei já aprovada, onde podem se enquadrar nesse consórcio. É feita uma reunião com os municípios que já existem a lei, e aí esses são os passos que vão sendo dados para esse consórcio funcionar. Estou falando de uma forma bem popular, acho que até para a população também que está acompanhando. Aí é realizado uma assembleia. Essa assembleia ela é escolhido um presidente e um vice-presidente, que tem que ser prefeito. Vice-prefeito não, né? Não, só prefeitos, é um presidente e um vice-presidente. E essa votação ela é feita por uma chapa, são as pessoas que têm interesse. Digamos que Parnamirim e São José têm interesse, então, e Macaíba. Entre eles vão escolher um presidente e um vice-presidente, que é por votação, e é feita uma assembleia. Nessa assembleia, ela é elaborada uma ata, né, para aprovação do estatuto do consórcio. Em seguida, é uma próxima assembleia, que ela vai ter a aprovação da ata, e para discutir os cargos. Hoje, nossa realidade, só temos, que está bem avançado, é Caicó. Então, ainda não temos nenhum funcionando, mas Caicó já está bem à frente, já está aí nos trâmites finais para funcionar. Lá eles fizeram da forma dos cargos esse processo seletivo, mas nós temos a possibilidade também de fazer cargos comissionados. Isso entre, né, ele vai explicar melhor o que seriam esses cargos. Que são para contratação de pessoas, né, para todo o serviço funcionar. Uma coisa muito interessante seria a parte do rateio, né? Qual é a participação do governo com esses municípios? Que a gente tem, é bem interessante, porque se a gente tiver, digamos, Natal, Macaíba, Parnamirim e São José, somos 4. Então, o governo ele entra com a parte de 40% e os municípios com 60% dividido entre eles, ou seja, ficaria 15% para cada. Então, é algo que né, é significante, mas a qualidade de serviço que vai ser ofertada
não se compara à realidade atual que a gente vive, né, enfrenta. Então, Vale do Açu é a segunda região que está já iniciando, e nós seríamos aqui o terceiro, né, se assim existir parte dos interessados, dos prefeitos. E para funcionar tudo, quando é que esse consórcio, porque a gente pensa assim, mas isso pode demorar, não, a realidade para isso estar funcionando, para todo esse processo, se os interessados fizerem, né, conforme prescrito, seria 5 meses. Então é algo assim palpável, né, que a gente possa de fato ter essa oferta de serviços, melhorar a nossa saúde para os nossos usuários. E a intenção aqui hoje seria realmente essa unificação. Mas eu vou passar para o cerimonial, que eu acho que Matheus vai, né, tirar nossas dúvidas, esclarecer melhor, e que daqui a gente saia hoje com boas parcerias e bons frutos aí para a nossa saúde. Obrigada, devolvo para o cerimonial. Obrigado, presidente, vereadora Carol Pires, pela deferência ao cerimonial, oportunidade que convidamos para fazer uso da palavra sobre o tema, o senhor Matheus Ferreira, subcoordenador da Unidade de Consórcios Interfederativos de Saúde. Bom dia a todos e todas. Primeiramente, eu queria agradecer, né, o convite em nome da vereadora Carol Pires, né, para a gente estar abrindo essa discussão aqui no município de Parnamirim. E queria dizer que isso é um passo importantíssimo, a gente trazer essa discussão para essa casa, né, porque é aqui onde a gente vai ratificar a lei. Se tudo correr bem, se Deus quiser, a gente em breve estará aqui discutindo essa lei, né, do protocolo de intenções, para ser ratificada, e assim a gente dá o prosseguimento, né, da implantação desse consórcio da região metropolitana. Bom, a vereadora Carol explicou bem como é que é o passo a passo da implantação desse consórcio, né, que primeiro de tudo a gente tem que ter o interesse dos municípios, né, participantes, e isso daí é uma decisão de gestão dos prefeitos, de estarem compondo ou não esse consórcio, certo? E, a partir disso, a gente ampliar a discussão para discutir essa carta de serviço. O que essa carta de serviços seria? É basicamente tudo que vai englobar nesse consórcio, os exames, os serviços, sejam eles de média, alta complexidade, porque o consórcio ele tem essa característica de que a gente pode elencar esse rol de serviços e fazer esse rateio, porque é basicamente isso, o consórcio, na sua essência. É a gente se unir para a gente ratear esse custo, né? Porque, principalmente da região metropolitana, né, que a gente sabe que os serviços de alta complexidade eles estão concentrados aqui, principalmente na realidade de Natal, e são serviços com um custo elevadíssimo. Então, como a gente baratear isso? É fazendo esse rateio, né? E o consórcio ele vem nessa perspectiva, da gente fazer o rateio com os municípios. E também para desafogar essa demanda que a gente sabe que nos municípios é gigante, né? E basicamente é isso. A gente vai discutir posteriormente a adesão dos prefeitos a essa carta de serviço, né? E a partir dessa carta de serviços a gente elabora um protocolo de intenções. O que é esse protocolo de intenções? É basicamente um contrato, né? Digamos assim, em formas gerais, em uma linguagem entendível. Ele é um contrato onde lá vão estar postas todas as cláusulas da participação do município nesse consórcio, e lá vai ser discutido, vai ser posto, né, como é que vai ser feito esse rateio. A gente está falando aqui em linhas gerais 60%, 40%, mas tem as suas particularidades, né? E que são detalhes muito técnicos que eu acho que aqui não cabe nesse momento de abertura da discussão, a gente está adentrando. Mas nesse protocolo de intenções vai estar posto isso, e também vai estar delimitado quais os cargos que vão
vão ter nesse consórcio, porque a gente tem que ter uma estrutura mínima administrativa para gerir esse consórcio. Então, vou falar em linhas gerais. Vai ter uma equipe administrativa para gerir o consórcio e também vai ter outra equipe administrativa e assistencial, que aí a equipe, digamos, seria o diretor-geral desse serviço, o diretor administrativo, como também o médico, a enfermeira, técnico de enfermagem, tudo que a gente precisar, de acordo, claro, com a carta de serviço pré-estabelecida nas discussões com os prefeitos, com os municípios, né? Após formalizado esse protocolo de intenções, certo? A gente passa para a parte de ratificação das leis nas câmaras. E por isso que eu falo que é importantíssimo a gente, antes de elaborar todo esse instrumento, que é um processo, a gente, sendo muito otimista, a gente coloca 5 meses, mas a depender da discussão e o nível de discussão e o tipo de serviço que vai ser englobado nesse consórcio, às vezes pode demorar até mais. Foi o caso do Seridó. O Seridó, eu vou falar um pouco da experiência do Seridó daqui a pouco, que ele foi o nosso primeiro consórcio a ser implantado, com um êxito fantástico, com uma adesão incrível dos prefeitos da região, né? Tanto do Seridó Ocidental como do Seridó Oriental, né? E lá teve essa particularidade de a gente fazer essa carta de serviço, mas também aproveitar uma antiga estrutura de uma UBS, que ela estava totalmente sucateada no município de Caicó. Então, na discussão com os prefeitos, a gente achou o quê? Não, a gente tem aqui os instrumentos para a gente fazer uma policlínica. Então, a gente utilizou essa UBS, que estava totalmente sucateada, conversou com os prefeitos, o Estado entrou junto para fazer essa reforma dessa UBS, que hoje, inclusive, eu convido os vereadores que, caso queiram visitar o município e conhecer essa policlínica. Ela ainda não está em funcionamento, mas ela já está com toda a sua estrutura montada, tem equipamento, certo? Porém, a gente está na fase ainda de construção do processo seletivo para a gente colocar o RH dentro para funcionar, né? Que essa parte aí é a parte, digamos assim, mais tranquila. Ela é tranquila, mas não é tranquila ao mesmo tempo. Ela é tranquila na perspectiva de que a gente já passou por todos os passos que requerem uma discussão mais aprofundada. E pronto, daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre essa experiência da Policlínica de Caicó. Mas, basicamente, é isso. A gente, elaborado esse protocolo de intenções, a gente tem que ratificar em Câmara, e a partir dessa ratificação em Câmara, a gente convoca uma Assembleia Deliberativa. Essa Assembleia é chamada de Assembleia Deliberativa de Implantação do Consórcio, e nessa Assembleia a gente, como o Carol já explicou brevemente aqui para a gente, é onde a gente vai definir quem vai ser o presidente e o vice-presidente desse consórcio. Ela tem que ser, essa presidência e vice-presidente, ela tem que ser composta pelos prefeitos, certo? Porque os prefeitos, eles compõem 60% de representação, então é composta por eles. E a partir disso, a gente entra nos trâmites burocráticos, que é a parte que agora eu vou falar, que é onde o consórcio do Seridó, eles se encontram. A partir dessa ratificação da lei, aprovação dessa lei nas câmaras, posteriormente a gente vem para essa Assembleia Deliberativa de Implantação do Consórcio, que aí a gente, nessa comissão, a gente discute como é que a gente vai dar o próximo passo, né? Que aí a gente normalmente vai instituir uma comissão, que é composta entre os técnicos das secretarias de saúde dos municípios e também com uma representação do Estado. Eu estou nessa comissão para fazer esse acompanhamento burocrático. O que é esse acompanhamento burocrático? O consórcio, ele é um ente, certo? Que ele precisa de um CNPJ próprio, porque a partir desse CNPJ a gente consegue elaborar uma conta bancária que é para onde esse dinheiro irá. O consórcio, ele tem uma conta dele mesmo para ser utilizada para os serviços que eles foi previamente acordado com os municípios. E no Seridó a gente está nessa parte, que é toda a parte burocrática de correr atrás desse CNPJ, de verificar todas essas nuances que precisa, porque o consórcio, se eu não me engano, acho que aqui a região metropolitana, não sei se eles têm o consórcio de resíduos sólidos, ainda não, né? Pronto, mas outras realidades de outros municípios, de outras regiões, eles têm esses consórcios de resíduos sólidos que passa por todo esse trâmite burocrático também, né?
que é a instituição do CNPJ, que a partir disso a gente consegue dar uma característica, inclusive no Ministério da Saúde, de ABRICENES, que é como se fosse o CPF, digamos assim, daquela unidade de saúde. E todo o processo seguinte, que é a contratação do RH, que a gente faz esse processo seletivo. A gente faz esse processo seletivo em conjunto com a FUNCITERN, que é uma fundação da UERN, que eles estão auxiliando bastante a gente nesse processo, porque é um instrumento muito complexo e que no estado do Rio Grande do Norte ele está sendo implantado nessa gestão, né? E a gente tem outras realidades, né, que a gente está tomando como base, que é o estado do Ceará, que ele já tem essa ideia mais consolidada, como também o estado da Bahia, mas o estado do Ceará, digamos assim, é o estado assim que a gente mais brilha os olhos, né, porque eles trouxeram essa perspectiva da policlínica que é incrível, incrível de verdade, que onde tem esse rateio e que lá funciona de verdade o serviço de saúde pública, né? E a gente toma como base esse serviço. Inclusive, a gente convida, né, os prefeitos para fazer essa visita de cortesia nessa policlínica, porque, querendo ou não, a gente ainda tem esse enfrentamento, não é um enfrentamento ruim, mas é de convencimento, né? E nada mais justo do que a gente mostrar o serviço funcionando e com feedback da população, para o prefeito e para o município ver que aquilo ali realmente é uma coisa exitosa, porque lá funciona e é de brilhar os olhos de verdade. Bom, basicamente é isso, como é que funciona os trâmites burocráticos, né? E convido vocês também a pesquisarem sobre essas duas realidades, né, dos outros estados, que a gente está trazendo aqui para o Rio Grande do Norte, que seria do estado do Ceará e também do estado da Bahia. Ah, são lá, né? Isso mesmo. Em tempo, este cerimonial registra a presença no plenário do vereador Afrânio Bezerra e também do vereador médico Dr. César Maia. Convidamos para a extensão da mesa a senhora secretária de Saúde do município de Nísia Floresta, doutora Lidiane Costa. Neste momento, ouviremos a palavra do senhor, excelentíssimo senhor vereador Irani Guedes de Medeiros, presidente da Comissão de Saúde desta augusta Casa Legislativa, a Casa do Povo. Bom dia a todos e a todas. Quero aqui registrar a mesa na pessoa da senhora presidente dessa audiência pública, Carol Pires, e da vice-prefeita Cátia, em nome de quem eu saúdo todos da mesa, aos colegas vereadores aqui presentes, Afrânio, Fátima Alves e Dr. César, aos guerreiros, né, dos que lutam pelos bairros de nossa cidade, em busca de melhorias para a população a qual vocês moram e vivem sofrendo, né, do NEM, né? Não é isso, não é aquilo. Eu estava aqui escutando a fala do Matheus, da CESAP, e eu fico preocupado quando mais um serviço é oferecido à população. Nós temos aqui no Rio Grande do Norte um problema muito sério com a questão das consultas e exames de alta e de média complexidade. A gente não vê nesse estado do Rio Grande do Norte ser aberto um serviço, doutor César, que venha melhorar cada vez mais essas ações para o povo. A gente vê abrir um consórcio. É viável? Sim. Até quando esse consórcio ele vai ter realmente por parte do governo e dos prefeitos,
um pagamento em dias para que esse serviço realmente seja ofertado à população de uma forma progressiva. A gente tem a UPA, por exemplo, não é só a UPA de Parnamirim, acredito que seja a UPA de Natal, que ela praticamente 100% é um investimento do município. A UPA de Parnamirim, eu falo para o Parnamirim, ela recebe um valor de 300 e poucos mil do governo federal e é para receber 50% desse valor do governo do estado. E até hoje ela não recebeu um centavo do governo do estado. A gente tem, por parte do SUS, um valor mensal que é da farmácia básica, que o governo federal repassa rigorosamente todos os meses seus 110, 112 mil reais. Tem uma contrapartida do governo do estado. O último governo que repassou dinheiro para o município de Parnamirim foi o governo de Garibaldi Alves Filho. De lá para cá, mais nenhum. Hoje a dívida do estado com o município entre saúde e educação, ela perpassa por uma questão aí de 20 a 22 milhões de reais. Isso vê um consórcio. Ótimo. Nós sabemos da realidade de cada município. Que tem município que não tem condições de montar uma própria clínica, né, para oferecer um serviço de qualidade, principalmente quando se trata de alta e de média complexidade, porque você tem que contratar profissionais e ter os equipamentos para esse serviço. Então é mais fácil o município realmente contratar esse serviço, como se fazem hoje. Mas o município atrasa os pagamentos desse serviço. E como fica esse consórcio? Isso é uma preocupação. O consórcio vem. Esse serviço vai ser prestado aonde? Qual é a unidade hoje que vai ser? Hoje, por exemplo, faz a lei, o município de Parnamirim, aqui presente Nisa Floresta, presente São José de Mimpimbu. Vamos fazer o acordo, fez a lei, São José fez, Nisa fez, assina o contrato. Aonde esses pacientes vão ser atendidos? Qual a clínica já está construída? Né? Saber, está falando aqui de fazer o seletivo através da... Né? Isso é natural, que tem que ser feito. Mas primeiro tem que ter o espaço físico, né, aonde vai ser prestado esse serviço. Como nós vamos visitar o Ceará, vamos visitar... Primeiro, lá já tem um serviço. A gente vai aqui em João Pessoa, a gente tem um hospital na entrada de João Pessoa, que é público. Né? Mas que vejo que no estado do Rio Grande do Norte, no estado da Paraíba, não tem outro hospital igual aquilo. É público. Então, são preocupações que a gente tem dentro de um consórcio, é a mesma coisa das cooperativas. Aí o governo do estado não paga as cooperativas, passaram agora 2 meses sem ter cirurgias de ortopedia. Os pacientes jogados um por cima do outro, nos corredores do Valfredo Gurgel, no Dioclésio Marques de Lucena, e aí por aí vai. Por quê? Porque o governo não paga. O governo não tem prioridade nas suas ações com o mínimo possível que é de responsabilidade de cada um. A preocupação é essa. É válido? Vamos discutir, vamos. Encontrar meios melhor para oferecer os serviços, sim. Né? A gente vê aqui os moradores que são dos bairros, que são distantes do município, aqui, distante de São José de Mimpimbu, mas não é Parnamirim, que é aqui Bosta das Colinas. Né? Cheio de buraco, agora o prefeito foi lá, maquiou 2 ruas e o restante, como fica? Essa população não tem uma unidade de saúde, não tem uma escola adequada, e por aí vai. Bela Parnamirim não é diferente. É divisa com Macaíba. Nisa Floresta, está aqui a nossa secretária de saúde. A gente tem a unidade de saúde mista em Pirangi Praia, o pronto atendimento de Pirangi, está certo que oferta um serviço de urgência e emergência para Nisa Floresta. 40% do seu atendimento em Pirangi é do município de Nisa Floresta. Qual é a parceria que o município de Parnamirim tem efetivamente com Nisa Floresta? Não tem. Ou seja, se oferece um serviço, mas não tem um retorno. Então, por aí vai.
Então, a gente tem que ter muito cuidado, aí me permita, assim, a minha desconfiança, tá certo? É por conta disso, porque eu tenho o pé muito atrás, como se oferta algo que é interessante, que a população está aguardando com tanto anseio, tá certo? Mas eu vejo não um compromisso, efetivamente, de quem está na ponta. Não é? É brincar com a sociedade. Eu não gosto de brincar com a sociedade. O serviço público, eu sou da tese de que cada município tem que fazer o seu serviço público. Se eu fosse o gestor do município de Parnamirim teria, sim, um hospital municipal e teria, sim, um centro clínico de imagens dentro do próprio hospital. Por quê? Porque o governo federal repassa dinheiros de todos os procedimentos que é feito ali. Hoje a gente gasta 2,5 milhões na UPA de Nova Esperança. Se fosse um hospital municipal, todos os procedimentos feitos no hospital recebia do governo federal. Não é, doutor César? Como é UPA não tem internamento, passam 30 dias um paciente na UPA internado. Quem banca? O município. Por quê? Porque não pode receber do governo federal. Se fosse um hospital municipal, recebia todos os exames que fossem feitos com aquele paciente, o município recebe. Ou seja, gasta 3, mas recebe 1,5, 2 do governo federal, você balanceia os gastos com o serviço público. Né? Então, eu defendo sempre que o município, aí me perdoe, né? Eu como tenho essa defesa do SUS, que cada um tem que fazer o seu e fazer bem feito, né? Cuidar da sua casa bem feito, eu defendo que os serviços sejam montados. Que tenha uma equipe de cirurgia, que mantenha as cirurgias eletivas sendo feitas dentro do próprio município, que tenha os seus exames feitos dentro do seu próprio município. Tá certo? Todos os municípios têm a responsabilidade. Sei que os municípios menores vão ter a dificuldade. Aí sim, tem um convênio, se faz esse convênio. Agora, vejo com bons olhos, desde que tenha aonde vai ser feitas essas consultas, exames, e que o governo, quando se diz 40% do governo do Estado, aí é onde fica a preocupação. Sou muito sincero. Aqui é a secretária de saúde, aqui está a vice-prefeita de Parnamirim, né? O secretário de São José está aqui também, eu acredito que ele tem a mesma postura, tá certo? O repasse vindo do governo do Estado não acontece, infelizmente. Não estou falando aqui que Fátima não repassa, não. Eu falei aqui que o último governo que repassou foi quem? Garibaldi. Então teve muita gente de lá para cá. É porque não há um compromisso com a população. Não há um compromisso de manter os serviços funcionando como deve ser, para que os munícipes sejam atendidos adequadamente. E não é obrigação. Isso é o básico. Obrigado. Para alguns esclarecimentos, Matheus Ferreira. Vereador Irani, aqui. Eu vim aqui hoje justamente para isso, né? Para abrir esse debate, para a gente desmistificar algumas questões. Vamos só voltar um pouquinho aqui, eu elenquei algumas coisas aqui na minha cabeça. O senhor estava falando sobre a questão da gente implantar um novo serviço. Não necessariamente a gente precisa implantar um novo serviço. A gente pode pegar um serviço que está deficitário hoje em dia e a gente aportar todas as nossas forças naquele serviço. Por exemplo, a gente pode pegar alguma clínica ou alguma estrutura municipal de alguma das secretarias municipais de saúde e a gente colocar o consórcio para funcionar lá dentro mesmo, com a estrutura já pronta. O consórcio ele vem na perspectiva apenas de fazer esse rateio com os municípios. A gente sabe, da área da saúde, está aqui a representação do Conselho Municipal de Saúde, né? E também temos aqui uma secretária de saúde, que a política de financiamento do SUS, hoje em dia, ela é muito defasada. A nossa tabela SUS, ela leva em consideração valores de não sei quantos anos atrás, que não transmitem mais a realidade, principalmente uma realidade pós-pandêmica, que é sabido, porque todos os municípios aqui passaram por isso, essa alta de valores que foi surreal e que ela ainda impera, infelizmente ela ainda impera.
esse aumento significativo do financiamento do SUS, como para prestação de serviços de exames, ambulatoriais e por aí vai, todo o leque de serviço que o SUS oferta para a população, né? E o consórcio ele vem nessa perspectiva mesmo, da gente tentar baratear esse recurso, fazendo uma contratação direta com as cooperativas, com as empresas que prestam esse serviço de saúde, né? Só ratificando, é que a gente não precisa implantar um novo serviço. O caso do Seridó foi um caso único, assim, porque cada região de saúde tem a sua particularidade. Inclusive, eu em conversa com a vereadora Carol, eu vi que a particularidade daqui da região metropolitana, que o debate iniciou aqui em Parnamirim, né, na perspectiva dos municípios limítrofes daqui de Parnamirim, que é São José do Mipibu, né, Macaíba, Anísia, eles utilizam bastante os serviços que Parnamirim oferta, né? E fica essa questão de insuflando o serviço de saúde, né? E é nessa perspectiva que eu trago. Cada região de saúde tem a sua particularidade e é por isso que a gente precisa aprofundar esse debate, certo? Para desmistificar essas questões. A questão do financiamento, a gente sabe que realmente é uma preocupação do gestor, óbvio, né? Ninguém quer implantar um serviço, quer prometer à população um novo serviço e daqui a 1, 2 anos ter essa descontinuidade. Realmente é um desgaste enorme para a população, né? De trazer essa esperança e depois cortar, digamos assim, as asas, né? E nessa perspectiva a gente tem assegurado esses recursos, né? Que a gente dentro do governo do estado a gente tem esse grupo de trabalho onde, como é um serviço que a gente está implantando, uma ideia, um instrumento novo, né, a gente está dando prioridade para isso, e o caso do Seridó está aí para mostrar isso, né? Isso, exatamente. Depende do federal. Exatamente, o recurso não depende do federal. Mas também, uma dúvida também aqui, que a vice-prefeita me perguntou, né, que é a questão do financiamento federal. O consórcio, ele é uma base, um instrumento incrível, porque a gente pode, inclusive, pressionar os parlamentares federais, tanto os estaduais, para aportarem recursos de emendas parlamentares. E isso vai baratear muito mais o serviço para os municípios, entendeu? Porque a gente vai na lógica de 40-60. Se um parlamentar chega aí com uma emenda parlamentar de, não sei, R$500 mil, essa divisão fica muito melhor para o município, não concordam? Então, essa lógica, o instrumento de consórcio vem nessa perspectiva da gente tentar quebrar essa, digamos assim, esse tabu, exatamente, esse tabu que tem na gestão pública dessa questão do financiamento, da continuidade do pagamento, porque a gente sabe que isso é histórico, não é de agora, isso é histórico, né? Porque, como eu disse antes, a política de financiamento do SUS, ela é muito defasada, e realmente a cada ano esses custos vão elevando e as receitas dos municípios quanto do estado, eles não acompanham muitas das vezes isso e acabam ocorrendo essa problemática, né, de financiamento. E o consórcio ele vem aí para isso, é um instrumento que a gente tem N possibilidades, certo? Porque o debate aqui está se iniciando, mas com o tempo a gente aprofundando, tem até uma proposta, né, Carol, da gente fazer uma comissão, né, não é isso? Que você irá propor, desculpa até adiantar isso, mas da gente aprofundar esse debate e inclusive trazer esses resultados, né, aqui para a gente discutir novamente e ampliar ainda mais essa discussão, né, porque a gente está aqui para isso, para desmistificar tudo isso que engloba a questão de financiamento e serviços de saúde. Esse cerimonial registra a presença do publicitário Luciano Maurício, representando o Jornal da Cidade, bem como o jornalista Francisco Souza, Rádio Tabuleiro. Ambos representam a imprensa local. Senhoras e senhores, nesse momento ouviremos o senhor Jefferson Oliveira, secretário municipal de saúde do município de São José do Mipibu. Bom dia a todos, agradeço e cumprimento ao mesmo tempo Carol Pires, parabenizo pela proposta, né, da intenção desse debate muito importante
para os nossos usuários, né? Em nome de Lidiane, nossa secretária de Saúde, São Denísia, cumprimento os demais participantes desse debate. E, na realidade, eu posso falar com um pouco de conhecimento de causa. Eu acho que eu já fui para Russas, no Ceará, eu acho que umas 6 ou 7 vezes. É interessante, só que assim, são realidades diferentes em relação à questão de estrutura financeira, aporte financeiro e condições financeiras do estado do Ceará. Então, a região lá, ela trabalha nos vazios assistenciais de cada região. Hoje, para nossa região metropolitana, a maioria dos municípios já fazem sua atenção básica, sua média complexidade de nível mais simples, mas a alta complexidade é onde está o gargalo. Então, a gente tem que procurar essa alta complexidade. Existem alguns problemas que eu creio que sejam logo regionais, através de suas regiões de limites. Dando um exemplo, aqui, o meu próprio município, São José de Mipibu. Na realidade, o Bosque das Colinas é uma unidade habitacional que, quando foi construída, já há alguns anos atrás, ela, geograficamente, ela é meio isolada. Então, todo o acesso é por Parnamirim, e existe uma certa distância do centro do município de São José de Mipibu ao Bosque das Colinas. Consequentemente, o acesso aos serviços se torna mais difícil. Então, assim, eu conheço um pouco da realidade, já tenho estudado, inclusive, possibilidades e me coloco à disposição, inclusive, de debater isso, mas a questão da proposta, que o maior anseio é pela utilização dos serviços de urgência e emergência devido à questão da UPA de Nova Esperança. Então, eu sei que é muito importante essa questão do consórcio. Hoje, na região de Bosque das Colinas, nós temos uma unidade básica de saúde com equipe. Temos a possibilidade de ampliar serviços e temos algumas propostas, inclusive com ações itinerantes, mas a maior proposta, e eu creio que a gente vai ter que debater a fundo isso, não seria só a questão do financiamento, e sim qual estrutura ou qual serviço poderia ser mais viável para esse tipo de proposta aqui na nossa região. Não sei, mas é uma coisa que a gente precisa de muito tempo para discutir, questões legais, financeiras, de execução. Me lembro da palavra do nosso amigo Irani, né, a questão do financiamento das UPAs, né? Então, assim, nos dá um pouco de medo, enquanto gestão municipal, que quando você abre uma UPA, você recebe, no caso de São José de Mipibu, nós recebemos 170 mil, porque somos qualificados, do governo federal. Nós temos um custo de 1.100.000. Quanto a gente recebe do Estado? Nenhum real. Desde 2017, se eu não me engano, 2018, perdão. Então, assim, como fazer para que a nossa região ali, de poucos municípios, a gente tentasse dar viabilidade a esse serviço? Então, assim, eu fiz um estudo em alguns municípios da região sul. Então, lá eles têm tanto o consórcio como os serviços cooperados, em termos de pactuações de cooperação, técnico-administrativas, técnico-financeiras, enfim. É menos burocrático. Então, hoje nós temos um termo de cooperação com 2 municípios que atuam na nossa região. Então, na nossa UPA, nós temos um contrato que já funciona há 5 anos com o município de Nísia Floresta para o atendimento da UPA 24 horas, como também para o Centro Especializado em Reabilitação. Então, já são 5 anos de contrato entre municípios e que tem dado a possibilidade de respirar um pouco mais mas assim, a gente fica naquele anseio, porque não existe mais recursos, nem federal e nem recurso nenhum estadual. E existe uma maior dificuldade hoje na questão de estrutura mesmo de saúde, na questão dos insumos, né? Então, nós temos aí um aumento absurdo aí nos valores dos insumos e medicamentos injetáveis. Então, para quem abre um serviço de urgência, se você gastava 2, vai gastar 3, 4. Então, o recurso federal permanece o mesmo, mas vem a conta para o município. E quando eu gasto mais, através dessa dispensação de mais recursos, para poder garantir a medicação na UPA, eu vou deixar de investir em outras ações de saúde.
E isso vai afetando também a população, porque eu vou deixar de investir na prevenção para investir mais na urgência e emergência. E alguns serviços podem ser, de fato, prejudicados. Então, é importante a gente debater mais a fundo isso, seja consórcio, seja cooperação. Nós estamos abertos, inclusive, para pactuar com o município de Parnamirim, o nosso serviço de tomografia. A nossa UPA, nós temos um anexo em que abrimos 20 leitos na região central, o laboratório do lado esquerdo e do lado direito nós temos, o tomógrafo já foi instalado, já fizemos o treinamento, concluímos o treinamento agora da questão de fazer o procedimento com contraste, né, com a bomba de fusão. Então, eu creio que a partir do dia 10 a gente já tem alguns agendamentos, certo, que a gente pode pactuar. E aí, assim, quando a gente fala na questão de parceria, é a gente chegar e discutir valores. Meu custo operacional é esse. Como a gente pode fazer para manter o serviço aqui? Então, o município está aberto para fazer isso, até a questão da mamografia, todos esses aparelhos tecnológicos, né, que o município tem disponível aos seus munícipes, a gente tem a possibilidade de oferecer. E, em contrapartida, a gente pode negociar a questão do atendimento dos nossos usuários lá da região de Bosque das Colinas, Bela Lunas, na UPA daqui. Então, são possibilidades que a gente vai discutir. Infelizmente, passamos por vários momentos que atrapalharam realmente a continuidade dessa discussão, porque isso é uma coisa que a gente já vem discutindo antes da pandemia. Então, com a pandemia, realmente, a gente teve esse baque, mas a questão da proposta é a gente unir, enquanto municípios, para poder dirimir os problemas. Tá certo? E só para atualizar vocês, a tabela SUS, alguns procedimentos, os principais, é de 2005, gente. Em 2005, nós temos aí alguns anos, vai completar o quê? 20 anos, né? 20 anos que a gente tem o mesmo valor de serviço. Então, se você tem uma consulta especializada a R$10, que hoje você compra um picolé, como é que você vai pagar um cardiologista, um psiquiatra, que é uma consulta mais cara? Então, isso retira serviços da população. Mas, assim, a gente precisa pensar não só na questão dos limites, né? Para a questão do consórcio, pensar na questão da média ou da alta complexidade, principalmente a de referência. Quando a gente fala em serviços terciários, nós temos um hospital que era de referência no estado, que era o UOL. Hoje nós não temos cirurgias praticamente as simples estão fazendo e às vezes parando porque não tem fio de sutura. Então, isso mostra a nossa fragilidade de serviço, não só na nossa região, é um contexto estadual. Ah, mas a questão, eu não falo nem de política partidária, eu estou falando de política de saúde. Estou aqui quase há 16 anos atuando na área, e desde quando eu me entendo de política de saúde, é a mesma questão. Vamos discutir PPI, vamos discutir isso. Eu acho que ficou naquelas caixinhas e esqueceram assim, os vazios assistenciais, e aí foi se fechando o serviço, ficou o Estado refém das cooperativas, dos hospitais particulares, e ficou ali pronto e não pensou em estratégias. E assim, a gente às vezes tem que ir para fora do Rio Grande do Norte para trazer serviço ou para trazer ideias para poder melhorar a qualidade de saúde dos nossos pacientes. Recentemente estive na FAV, né, que é a Fundação Altino Ventura, referência na área de reabilitação oftalmológica. Então, tem procedimento de oftalmologia lá que não é oferecido aqui. Eu me propus a pactuar com o próprio hospital, porque aqui no estado não temos. Temos, sim, particular, um absurdo recurso que você vai destinar 20, 30 mil reais numa cirurgia ocular, enquanto lá você tem um preço quase SUS. Então, e são 3 horas de distância, de viagem. Então, assim, às vezes assim, a gente precisa ver qual seria a nossa necessidade para a gente pensar no consórcio na nossa região. Seria na questão da urgência e emergência, vamos botar o consórcio para administrar as UPAs, isso eu estou dando uma sugestão, pessoal. Não vamos abrir serviço, então, assim, quais são as nossas necessidades? Mas a gente não precisa ficar só nisso, porque ficar só nesse feijão com arroz, as demais coisas vão se tornar mais difíceis. A gente tem aí uma fila, e a questão do pé diabético é uma tortura, o paciente precisa judicializar para entrar numa segunda fila de cirurgia, para fazer um procedimento cirúrgico, que começa com o dedinho, de repente amputa a perna, e se demorar mais 2, 3 dias, morre com uma sepsia. Então, assim,
São situações que poderiam ser evitadas, e a gente está lá. E eu sei disso porque eu começo com o paciente lá na UPA, a gente coloca no sistema de regulação, o paciente está com o dedinho e vai subindo, e a gente vai atualizando lá no sistema. Então, assim, aí acaba que aquele paciente perde a perna, e às vezes não perde a perna, perde a vida, porque não fez um procedimento de um dedinho há 2, 3 semanas atrás. Então, assim, a gente precisa pensar no que hoje é mais prioridade. Então, a ideia é pensar, de a gente começar pela alta complexidade, e discutir esses serviços aqui no Estado, se vai fazer por consórcio ou por cooperativa, porque esse é o maior anseio, porque às vezes você consegue fazer uma consulta a nível de média complexidade, uma ultrassonografia no município, um raio-x, uma mamografia. Mas se você precisar fazer uma cirurgia de cabeça e pescoço sem ser câncer maligno, hoje no Estado você não faz. Não faz porque só funciona no Onofre Lopes, e o Onofre Lopes não faz. Então, o que acontece? Continua aquela questão, você pensa naquele médio, clínica, policlínica, mas a finalidade principal, que é aquela cirurgia para resolver o problema do paciente, o finalmente você não tem. Então, se a gente pensar em só em abrir serviços secundários, a gente vai aumentar a demanda reprimida na alta complexidade, vai aumentar as filas de espera, as demandas judiciais, e vai aumentar aquele sufoco do paciente, mas a gente não vai resolver o problema. Então, a gente tem que pensar nesses problemas. Então, vamos começar do que hoje está mais crítico no Rio Grande do Norte, que é a alta complexidade, e depois a gente vai para os mais simples, porque não adianta a gente pensar na base, se eu vou jogar os pacientes de todos os municípios necessitando de um procedimento de alta complexidade, ele chega lá para numa fila. Então, vamos começar a repensar quais são as prioridades. E em questões loco-regionais, existem várias formas de se trabalhar, abre-se vários leques de possibilidades. Eu convido a vocês também a conhecer, é muito interessante a questão do consórcio, da Policlínica de Russas, que, inclusive, no consórcio ele dá até o transporte. Eles administram o transporte entre municípios. Então, cada município tem um ônibus que é administrado pelo consórcio. Só que hoje, o consórcio, o dinheiro continua o mesmo. E os preços das coisas estão subindo. O preço de profissional, o preço dos insumos. Então, hoje, eles estão participando também do sufoco. Na última vez que eu estive em Russas, no ano passado, eles estavam assim, funcionando bem, atendendo bem, o sistema bem interessante, o fluxo funcionando, mas passando sufoco. Porque o dinheiro do consórcio permaneceu o mesmo, mas os custos aumentaram absurdamente. Então, assim, a gente precisa ter uma possibilidade mais flexível de se trabalhar isso, ver a possibilidade do Estado chegar com mais recursos, ou então chegar de forma mais forte nos vazios assistenciais que temos. E, de qualquer forma, a gente pode trabalhar, visitar serviços, mas é interessante a gente pensar aqui no que é mais urgente para a nossa população. Às vezes, é um exame de média complexidade que a gente pode resolver aqui em parceria entre municípios, mas aí vai precisar de uma cirurgia em Natal. Como é que a gente vai resolver isso? Não adianta eu descobrir que aquele paciente tem um problema X, se ele não vai poder fazer a cirurgia. Então, a gente precisa pensar em todos os momentos do fluxo. É importante, eu não estou aqui querendo desacreditar o consórcio, mas eu creio que a gente tem a possibilidade de viver de forma mista, com as possibilidades, com as viabilidades possíveis, legais e financeiras. Então, me coloco à disposição, né, da casa, do município de Parnamirim, para a gente sentar, ver possibilidades de melhoria, não só para a nossa população que mora perto do limite de vocês, como da população de vocês em acesso a mais exames, e a possibilidade também de vocês realizarem procedimentos em nosso município. Que nós temos um mamógrafo digital funcionando toda semana, nós temos a tomografia começando agora. Se Deus quiser, no final do mês a gente está voltando a endoscopia e colonoscopia, no anexo da UPA também. Então, tudo isso com muita dificuldade, mas a gente vai trabalhando na questão do melhor custo-benefício. A gente vai tentar buscar a melhor forma e a forma mais eficiente de resolver o problema do nosso cidadão. Porque às vezes a gente gasta um horror de dinheiro com pouco serviço, e às vezes a gente precisa, se o dinheiro é curto, a gente precisa melhor destinar eles, otimizar ele, para que a gente possa, de fato, diminuir o sofrimento da população. Sabendo isso, que a gente não vai resolver o problema, mas a gente vai, pelo menos, dar o primeiro passo, que é trazer a sensação, começa com a sensação de melhoria, e depois a gente vai trabalhar as prevenções, aí sim a gente vai ter
em gerações futuras, uma qualidade de vida melhor para os nossos usuários. Obrigado. Queremos registrar e justificar a ausência do vereador Irani Guedes para cumprir a agenda na comunidade já previamente agendada. Audiência pública sob a presidência da vereadora Carol Pires. A presidente Carol Pires declina e nos orienta para convidar a vice-prefeita Kátia Pires para fazer uso da palavra. Bom dia mais uma vez a todos. Saudar mais uma vez a mesa na pessoa da vereadora Carol Pires, propositora dessa audiência pública, em nome de qual eu saúdo todos os vereadores aqui, Fátima Alves, César Maia, Afrânio, que já passou, e Irani Guedes. Saudar a Matheus, em nome de todos que fazem as secretarias municipais de saúde, Secretaria do Estado, em nome de Adriana Araújo, presidente da AMPARF, que é a Associação de Moradores do Parque Verde de Nova Esperança, saudar todos, Clisber, Maíra, todos que fazem a tão querida e tão sofrida vida comunitária, né? Mas com muito amor e dedicação, vocês são grandes guerreiros, porque são totalmente 100% voluntários, né? Saudar a nossa querida representante da Cruz Vermelha, saudar a população em geral, representante de vários segmentos, estou vendo ali Nelson, representante do Grupo Junino, enfim, saudar a todos e parabenizar, estando aqui como vice-prefeita, representando o Executivo nesse momento, dessa audiência. Quero parabenizar, mais uma vez, dizer da importância dessa audiência pública. Nós, muitas vezes, o novo nos assusta, né? E esse consórcio, que pouco tem conhecimento, tem acesso à informação do que é o consórcio. Quando a gente fala em consórcio, as pessoas até perguntam se é aquela consórcio de comprar carro, moto, né? Mas é justamente isso, é o conhecimento que a gente, muitas vezes, nós não alcançamos da forma clara e direta. Por isso que é importante essas audiências públicas, que essa Casa do Povo, ela debate semanalmente, mensalmente, sobre diversos assuntos, né, de interesse da população. Mas o consórcio, ao meu ver, no meu entendimento, na minha opinião, e pesquisando os consórcios existentes em várias partes do nosso país, e por que não falar internacionalmente, tem sido um modelo realmente de solução de problemas afins, né? E aqui o consórcio federativo da saúde, que a governadora Fátima, tão felizmente, né, eu acho que ela estava no momento inspirado, vendo a necessidade de se resolver os problemas de saúde, vereadora Fátima, da população do Rio Grande do Norte. Ela editou essa lei, porque vocês imaginam, aqui já foi dito, Matheus, tudo que se passa entre os municípios. O secretário de Saúde aqui de São José relatou bem a realidade. Se nós formos ouvir a secretária de Saúde, Dinísia, vai ser a mesma realidade, com particularidades mínimas diferentes, né? O vereador Irani aqui expressou a sua preocupação mais na forma financeira, mas entendendo que aí estou aqui aprendendo, conhecendo também, como vocês, muito mais sobre esse consórcio, entendendo que é uma forma diferente, mas responsável de se prestar o serviço à saúde. O secretário de Saúde de São José, ele falou aqui que já faz algumas parcerias, algumas cooperações técnicas com alguns municípios, com certeza conurbados ali com vocês, né? E Parnamirim não é diferente. Parnamirim, nós temos aqui São José de Mipibu, Macaíba, Nísia Floresta e Natal.
E acredito que a intenção da vereadora, quando ela buscou essa audiência, não foi só para receber de quem recebe os nossos serviços, dos municípios que são contemplados com os nossos serviços de saúde, mas o maior objetivo, porque também nós nos servimos do serviço de Natal. Então, não há aqui uma questão de só querer receber o que a gente presta serviço, mas também pagar pelaquilo que a gente também nos serve, que é a UPA de Cidade Satélite. Quem mora no Parque Industrial, quem mora em Nova Parnamirim, se numa emergência, ela se serve, a população se serve dos serviços do pronto atendimento de urgência da UPA de Cidade Satélite. Então, não há o que falar aqui em privilegiar um município, e sim organizar, né, participar de forma organizada, prestar o serviço à população, que é quem mais sofre, é quem está ali todo dia a dia, toda noite, quando passa mal, ela precisa de ter o seu serviço, da sua necessidade atendida. E quando um morador de Bosque das Colinas, de Bela Parnamirim, que Bela Vista é Macaíba, Bela Parnamirim é Natal, ou Parnamirim, um usuário lá de Búzios, que é ali vizinho a Pirangi, que também é a nossa porta de emergência. Não há como não atender aquela urgência e emergência. Porém, a gente sabe que alguns profissionais, naquele dia, naquele plantão, e quando ele vê que o cartão SUS não é do município de Parnamirim, ele não quer fazer o atendimento. E não há como diferenciar. O sistema SUS já está dizendo, é único. Porém, a gente sabe que na parte financeira, o município que presta o serviço é quem paga. Mas quem recebe pela per capita, por cada morador, os recursos federais, é o município que não está prestando. Então, esse consórcio, no meu entendimento, ele vem para corrigir essas distorções financeiras, mas o seu objetivo maior é prestar o serviço à sua população. É não deixar de prestar o serviço com qualidade. E aí a gente viu aqui o secretário falando, São José tem um tomógrafo, Parnamirim não tem. A gente vai trocar prestação, mamógrafo também, é mamógrafo, né? Desculpa. E do mais moderno. Então, a gente troca, porque a gente sabe que o financiamento de saúde nunca bate a conta, né? Eu passei por essa casa aqui 25 anos como vereadora e eu sempre fui da comissão de orçamento. E quando a gente analisa o orçamento municipal de saúde, é 150 milhões, a gente recebe 50 milhões do governo federal em repasse. E essa conta não fecha. Não dá para prestar um serviço de qualidade com esses valores repassados tão baixos. Então, eu acredito, e parabenizo mais uma vez, vereadora Carol Pires, minha filha. E eu quero aqui agradecer que ontem eu fiquei tão emocionada que eu vou aproveitar em público, dizer que eu fiquei tão emocionada que eu esqueci de lhe agradecer a comenda que ela me homenageou ontem, né? Eu agradeci a todo mundo, menos a ela. Então, obrigada, viu, filha? Mas, voltando para o nosso assunto muito importante, dizer a todos vocês que nós estamos à disposição, Matheus. Muito obrigado por estar presente aqui. Isso demonstra o interesse da Secretaria de Saúde do Estado, os secretários municipais, o presidente do Conselho Municipal de Saúde, que sabe muito bem o que é fazer saúde, né, como distribuir os recursos, ao nosso vereador César Maia, que é médico e sabe também, ele é também da rede pública e sabe as dificuldades que são enfrentadas no nosso dia a dia. Mas esse consórcio, ele vem para coroar, para
unificar e prestar o serviço de maior qualidade à nossa população. Quero crer que muito em breve vamos unir forças para que a gente realize esse consórcio num curto espaço de tempo, porque as pessoas não podem mais, a saúde não espera. Quem está doente precisa para hoje, não é para ontem. Então, eu quero aqui dizer que nós estamos prontos para o Executivo, em nome do prefeito Taveira, estamos prontos para caminhar junto com nossos vizinhos e especialmente a nossa população. Muito obrigada e parabéns a todos pela presença e pela participação. Ouviremos nesse momento o senhor Matheus Eutrópio, o presidente do Conselho Municipal de Saúde do município de Parnamirim. Bom dia a todos. Quero cumprimentar, né, em nome da presidente da mesa, a vereadora Carol, né, a todos os que compõem a mesma, e agradecer pelo convite de estar discutindo, né, mais uma forma aí, mais uma maneira, né, de tentar solucionar problemas que infelizmente não conseguem, a gestão não consegue solucionar, né. A questão dessa lei, né, que foi aprovada, foi sancionada pela governadora, né, do nosso estado, temos algumas preocupações, certo? O Conselho Municipal de Saúde tem algumas preocupações. Está valendo aqui, o pessoal está me mandando vários questionamentos para ser colocado, né, diante dessas questões financeiras e as preocupações. Nós não vemos como troca, né, de serviço, e sim como pagamento de serviço. Você não está trocando um serviço por outro, você está pagando o serviço porque você está colocando o recurso financeiro do município dentro desse programa, desculpa o termo, certo? Então, fica assim, eu estava conversando com a companheira Angeli, né, antes de iniciar essa preocupação, né, diante do que nós já vimos com relação a essas questões, né, que aconteceu durante a pandemia, né, com esses recursos que foram direcionados para um certo grupo que foi estabelecido, e a gente viu o que aconteceu com os respiradores que não chegaram no nosso estado, certo? Então, uma das questões, certo, essas, como o Matheus, né, vamos dizer aqui, Xará, né, Matheus, trouxe essa questão das emendas parlamentares, né. Essas emendas parlamentares, a gente não pode, vamos dizer assim, que não é uma questão de contrapartida, né? É uma questão, na verdade, de contrapartida. Então, fica complicado, assim, da gente querer, né, dizer, não, vamos colocar as emendas parlamentares se a gente tem outros serviços, outras situações que a gente precisa solucionar dentro do município de Parnamirim, certo? Como é que a gente vai oferecer a nossa UPA se a nossa UPA está caindo nos pedaços? A nossa UPA lá, nós temos guerreiros dentro da UPA. A nossa companheira Angeli aqui, conselheira de saúde, trabalha na UPA Nova Esperança, e ela tem hora que diz, Matheus, eu não sei o que fazer mais aqui dentro não, eu não aguento mais ficar aqui, porque a pressão é grande, não tem condições de trabalho dentro da nossa UPA, certo? E como é que nós vamos oferecer para outros municípios, né, aportar outros municípios dentro de Parnamirim, se nós não estamos conseguindo nem atender a nossa população? Então, nós temos que ter cuidado com essas questões, né, com relação à questão da UPA Nova Esperança, né? Você falou que pode usar o recurso para fazer isso, fazer aquilo, mas, assim, é uma preocupação do Conselho, certo? É uma preocupação dos profissionais, né, da população, diante dessa situação, né? Deixa eu só trazer mais, eu vou trazer mais outra situação. Diante da nossa conjuntura operacional da 7ª Região de Saúde, como é que vai ficar essa questão? Né? Nós vamos trazer os outros municípios, né, que compõem a 7ª para dentro desse termo, dentro desse programa, como é que nós vamos fazer isso? Certo? Então, há essa preocupação também, né, nessa situação. Nós temos nós somos 5 municípios, né? Natal, São Gonçalo, Parnamirim, Extremóis e Macaíba. Nós iniciamos uma discussão hoje aqui, eu não sei se a senhora vereadora convidou os outros municípios para estar aqui nesse momento, como também a nossa secretária de saúde.
certo? Que também não está aqui para discutir essa questão. Então, como é que a gente inicia uma discussão? Como é que a gente inicia uma discussão de saúde se a Secretaria de Saúde não está aqui? Certo? Então, há preocupação. Qual a garantia, né, que nós vamos ter na suspensão daquele município, daquele serviço, se o recurso não for aportado? Como é que vai ser feito isso? Porque, assim, o município de Parnamirim faz o pagamento, não é? Faz lá a transferência e outro município não faz. Vamos ficar prejudicados porque o serviço lá já vai estar, né, direcionado e organizado para essa questão. Então, é uma situação que nós temos que estar bem atentos com essa situação. Com relação ao controle social, né, como é que vai ser, está inserido o controle social dentro desse organograma, não é? Porque assim, a gente faz a fiscalização financeira. Como é que a gente vai estar dentro, inserido? Nós vamos receber todas as planilhas quando a gente solicitar? A gente vai estar analisando junto com vocês os recursos que estão entrando, que não estão? Não estão, porque assim, fazer o serviço de saúde sem um controle social fica complicado. Certo? Então, assim, a gente precisa dessa situação, né? E dentro, assim, eu vou finalizar aqui um ponto, porque também tem a companheira Angeli que ela vai falar, que ela vai trazer até mais precisamente, assim, né, essa questão desse financiamento e das preocupações que nós estamos tendo com esse consórcio, certo? Então, assim, eu quero agradecer, certo, o espaço. Eu sei que o espaço está voltado para a questão do consórcio, mas eu não posso deixar passar esse momento, né, que está sendo transmitido para falar da nossa pré-conferência, certo? Nós estamos realizando nossa pré-conferência em 5 etapas. Realizamos as 2 primeiras etapas, infelizmente tivemos que suspender as atividades, né, diante do cenário que o nosso Estado está passando, né? E eu quero trazer para vocês, eu solicitei aqui da casa o contato de todos os vereadores para que a gente possa passar os folders, né, dos dias. Eu quero só um minutinho, vereadora, para mim está passando aqui, pronto. Dia 10 de abril, nós estaremos retornando a nossa pré-conferência no Polo Emaús, certo? No Polo Emaús, dia 10. Dia 11, estaremos no Polo Liberdade, certo? Que será no CRAS Liberdade. O Polo Emaús será no Conselho Comunitário de Jardim Aeroporto. Ok? E nosso dia 12, no Polo Pirangi, certo? Que isso vai ser lá na Escola Municipal Elivan França. Esses 3 dias da pré-conferência e a nossa conferência magna dia 19 e 20, certo? Aqui na Prefeitura, no auditório. Então, eu solicito até, os senhores vereadores, que eu não tenho um contato, que a gente possa trocar para que eu possa estar passando, certo? E que vocês possam estar fazendo essa divulgação e convocando também, eu faço essa convocação e peço que vocês convoquem os usuários para estarem participando, que esse é o momento de construção, certo? De propostas para a saúde, não só daqui de Parnamirim, mas no cenário estadual e federal também, certo? Então, eu agradeço pelo convite e obrigado a todos. Nesse momento, nós estaremos cronometrando um tempo de 3 minutos para a fala. E, nesse momento, ouviremos o senhor Clisber Cândido, diretor da Associação Projeto Bosque das Colinas, Luar do Colorado e Bela Luna. 13 minutos. Bom dia. Com imenso prazer que a gente hoje está aqui representando a PBCLB, a associação da gente. Só vemos a agradecer, porque lá é como dizem, a gente é nem ninguém, mas quando a gente passa mal, a gente não consegue ser atendido na UPA de Nova Esperança, né, por delimitações que são feitas entre municípios. Aí veio até uma pergunta que a pessoa me fez essa semana, eu disse, rapaz, a gente só pode recorrer aqui de direito à Câmara para a gente ser escutado e a comunidade a gente ser escutada, porque são vidas
são vidas. Aí eu pergunto, e se sua mãe estivesse lá para morrer, e se só tivesse, que só tem a UPA de Nova Esperança para ser atendido, e você não ser atendido na UPA de Nova Esperança? A gente tem que correr mais de 25 quilômetros para chegar em São José de Mipibu. Será que essa pessoa chegará com vida? Se for uma criança. Então a gente precisa ser escutado. Hoje a gente estamos aqui, eu, Cristina, Gugel e Maíra, suplicando e precisando de ajuda. Porque a gente não pode deixar para lá e nem para cá. Porque é como a nossa vice-prefeita falou, é a saúde, é a urgência, é uma vida, certo? E nós precisamos dessa ajuda de vocês, precisamos desse consórcio, que é muito válido, certo? É comprovadamente que já existe no Ceará, certo? Então, se lá está possível, aqui também caberá de ser possível, entendeu? Então, a gente tem que se ajudar, porque, como eu fiz uma pergunta essa semana, ninguém está lá na pele da gente, quem está é a gente. E quando necessitas, é a gente que sai nas carreiras, pega um carro, pega alguma coisa, certo? Para socorrer uma pessoa. Morreu, é só uma estatística. A gente não quer ser mais estatística. A gente não quer ser nem ninguém. A gente quer ser conhecido por todo mundo, como Bosques das Colinas, do lado Colorado, Bela Luna, né, e Colorado. Então a gente precisa ser reconhecido. A gente está no meio de Parnamirim e São José. Então deixe a gente ser atendido. A gente só quer isso. A gente não pode levar uma criança, ou uma idosa, ou um parente a 25 quilômetros para ser atendido. Não vai chegar com vida. Então esse consórcio é válido. Eu confio nesse consórcio. A associação, a PBCLB, conta com a ajuda de vocês todos para que olhe sim a saúde, para que olhe sim, que olhe a vida, para que olhe sim, que olhe o próximo e que ajude a nossa comunidade que está no meio desse nem ninguém. Não é? A gente está bem pertinho, não dá nem 2 quilômetros de Parnamirim, enquanto São José está a 25 quilômetros. Obrigado. Ouviremos nesse momento a senhora Ana Cláudia, voluntária da Cruz Vermelha, socorrista e pedagoga. 3 minutos. Bom dia a todos. Gente, bom dia a todos. Obrigado por me convidar, tá? Para participar dessa mesa quanto população, tá? E pelo que eu entendi desse consórcio, só a população vai ganhar, porque vai humanizar a saúde, vai desafogar esses municípios que estão sobrecarregados, tá? E eu estou aprendendo, como Kátia mesmo falou, a vice-prefeita, com vocês, porque eu não sabia até então sobre esse consórcio. Mas sei também que existem realidades diferentes, como você mesmo falou, né? O estatuto, a minha dúvida, se esse estatuto vai ser unificado, porque as realidades são diferentes, não pode ser, né? Então, com licença a Carol, né, presidente da Câmara, que dirigia a palavra a Mateus, tá? Então, pelo que eu entendi, realmente quem vai ganhar com tudo isso é a população, né? Vai ser uma saúde mais humanizada e desafogar mais esse sistema, né? Está sobrecarregado. Ok? Obrigada. Obrigada aí pelo Quer? Ouviremos nesse momento a senhora Angeli, representando o Conselho Municipal de Saúde de Parnamirim. 3 minutos. Então, bom dia, né, a todos e todas que estão aqui presentes. Primeiro que, enquanto Conselho Municipal de Saúde, a gente agradece a iniciativa da vereadora e de Mateus e de todos que compõem, né, a mesa. Eu acho que só uma tentativa de tentar complementar o que Mateus trouxe aqui, não quer dizer que o Conselho Municipal de Saúde seja contrário ao consórcio. Eu acho que é uma iniciativa muito válida, porque a preocupação é prestar um melhor serviço para a população, diante de um caos que nós vivenciamos, né? Embora os municípios tenham suas responsabilidades na oferta de serviços, mas a gente tem que sempre buscar a melhoria. E eu acho que, enquanto Conselho Municipal de Saúde, a gente trabalha, inclusive, de forma regionalizada. É um dos princípios do SUS, né? Então,
Acho que o consórcio vem nessa perspectiva também da regionalização, né, de fazer com que os municípios entendam que o serviço de saúde não é somente individualizado em um único município, mas que nós somos sociedade e, por viver em sociedade, os municípios têm que estar caminhando conjuntamente. Não se trata de uma disputa partidária nem política, mas de efetivação de um sistema único de saúde que está previsto nos princípios, né? Assim como o Matheus colocou, o Matheus da Secretaria, nós temos, de fato, né, uma política de financiamento um tanto quanto ultrapassada. Tivemos algumas mudanças que, inclusive, nem concordamos no processo, né, de criação de novos blocos, tornando apenas, né, nós tínhamos 9 blocos, eu acho, ou 6 de financiamentos, e tornou 2 blocos, o que dificulta, inclusive, o controle social conseguir acompanhar o processo de financiamento. Nós temos uma comissão dentro do Conselho Municipal de Saúde que tem esse dever, digamos assim, de acompanhar não só a questão financeira, mas os serviços que estão sendo implementados no município a partir dos instrumentos de planejamento, né? Enfim, os PPAs, LDO, LOA, e é uma dificuldade, de fato, a gente conseguir acompanhar, porque a gente vê que há também nos municípios uma dificuldade no processo de planejamento. Às vezes os planejamentos são feitos, né, para cumprir requisições que vêm dos tribunais de contas, da Câmara, mas que, de fato, não se efetiva. E eu acho que a nossa preocupação e o que o Matheus, né, do Conselho Municipal queria trazer, também a nossa preocupação de como ficará o controle social dentro do consórcio, né? O consórcio é válido, ele desburocratiza muitas questões que, às vezes, né, dentro do rito administrativo é muito difícil. Então, você abre uma licitação para comprar um medicamento, mas já está faltando uma medicação dentro de uma unidade. E aí aquela população fica sem aquele atendimento, mas são vidas. Por mais que você justifique ao Tribunal de Contas que são vidas, você tem que seguir um rito administrativo. E o consórcio, ele facilita os trâmites administrativos, porque ele abre, né, possibilidades de não ter que abrir algumas licitações que são específicas, porque há justificativa e rúbrica para esse procedimento. Então, mas mesmo assim, nossa preocupação é como é que vai ficar. Por exemplo, nós estamos dando aqui, são perguntas que são importantes, porque se tiver problemas mais na frente, a população pode ficar desassistida. Mas vamos lá, se um dos municípios deixam de repassar o recurso, dentro desse contrato do consórcio, vai haver uma cláusula para esse tipo de situação? Como é que o município que não cumpriu, de certa forma, ele vai ser cobrado pelos demais municípios para que não tenhamos um novo equívoco de sobrecarregar um município em detrimento de outro, entendendo suas particularidades, mas suas responsabilidades? Outra questão, onde vai entrar dentro desse contrato a cláusula de que o controle social precisa também estar ciente desses recursos, do que é passado, o que não é passado, para onde vai, que serviço é esse. Então, a gente precisa também acompanhar, porque dentro do Conselho nós representamos a sociedade. Então, nós temos o segmento dos trabalhadores, nós temos os segmentos, né, dos gestores, a própria gestão faz parte do Conselho, e dos usuários, que têm a mesma reclamação que os companheiros aqui já colocaram sobre essa questão dos atendimentos nos municípios. E aí, só para finalizar rapidamente, que eu vi que meu tempo acabou, mas, enfim, né, o que nós temos hoje é um problema concreto, né? Nós temos um problema, o município de Parnamirim, assim como os outros municípios, já arcam com esse atendimento. Eu trabalho na unidade pronto atendimento, né, faço parte do Conselho como representante do segmento dos trabalhadores. Nos dias dos meus plantões, todo mundo é atendido, não tem pela gestão, pelo diretor, inclusive Henrique, ele sempre diz para nós trabalhadores, não, atende todo mundo, porque essa é uma questão que a gestão tem que resolver. Não é a população, é a gestão que precisa encontrar um caminho. Eu acho que o consórcio é um caminho desde que ele preze pela transparência e pelo envolvimento do controle social no acompanhamento desses trâmites. E um outro ponto que o Matheus colocou é, de fato, as emendas parlamentares são muito delicadas, tanto para acompanhar do ponto de vista financeiro, porque é algo não palpável, assim, a gente sabe que chegou uma emenda, mas não existe um rito e uma obrigatoriedade no uso daquela emenda para determinada fonte de financiamento.
Então, não é algo que a gente conte como fixo, é uma possibilidade que pode contribuir com o financiamento do consórcio. Então, são essas questões, além de outras, a gente vai estar dialogando, conversando, que a gente coloca enquanto Conselho Municipal, e se, claro, né, vocês forem montar uma comissão, que também convidem o Conselho, já que a gente acompanha, né, de alguma forma também, essas questões no município. É só isso, eu agradeço o espaço e parabenizo a iniciativa. Com a palavra, a vereadora Fátima Alves. Bom dia a todos. Esse é um tema de extrema importância, né, para ser discutido na manhã de hoje, diante de tantos problemas que a gente vem enfrentando, principalmente no município de Parnamirim, que não são poucos, gente. São problemas gritantes, mesmo assim, tendo algumas cidades, né, moradores de algumas cidades muito próximos da nossa, ainda conseguindo algum tipo de atendimento, mas digo a vocês, os problemas da nossa cidade são gritantes. Eu fico triste quando alguém fala assim, terra do NEM. Não é terra do NEM, né? Cada bairro tem sim a sua cidade de origem. Por exemplo, o morador de Bosque das Colinas é da cidade de São José do Mipibu. O morador de Bela Vista é morador de Macaíba. O morador de Búzio é de Nísia Floresta. O morador de Nova Parnamirim é de Parnamirim. Mas o que converge todas as nossas demandas aqui são pessoas que precisam de atendimentos e a cidade mais próxima é Parnamirim. Então, assim, não é a questão de morar em outra cidade, é a questão de pensar naquele cidadão que está precisando de ajuda. E vocês imaginem quem mora em Bosque das Colinas para chegar num atendimento no centro de São José do Mipibu. Não é que não tenha o atendimento, mas é a demora até chegar à cidade de São José. Imaginem quem mora em Bela Vista. Até o acesso para chegar em Macaíba, gente, tem situações que vai morrer. É muito sério a situação. Um morador de Búzios, até chegar no centro de Nísia Floresta para conseguir um atendimento, é questão de segundos, gente. A nossa vida, nós já percebemos que a nossa vida é uma velinha acesa. Se a gente não correr, acaba. Então, assim, no momento da discussão de um consórcio entre todos os municípios, para que essa carga ela não fique mais pesada para um município ou para outro, é de extrema importância. Agora, como vai ser esse consórcio? É média? É alta complexidade? Qual é o atendimento? Porque o que a gente sente, Matheus, é que o atendimento maior são essas urgências. É conseguir chegar no pronto-socorro, ou numa UPA, ou no hospital, de uma maneira mais rápida e ser atendido. Então, a gente precisa fazer uma avaliação, o que é que realmente é urgente para a população. Então, como vai ser esse consórcio? Vai ser atendido o quê? Vai ser tudo englobado? Exames caros, cirurgias, atendimento de urgência? A gente precisa fazer uma análise do que realmente é importante. Eu acho bem interessante, vou falar aqui pela nossa cidade, que eu fico muito triste porque nós somos a terceira maior cidade do estado do Rio Grande do Norte. Muitas vezes ficamos até, né, vice-prefeito em arrecadação em segundo lugar. E, infelizmente, no nosso município, porque me dói muito, Matheus, isso, nossas mulheres não têm, nossa cidade não tem um mamógrafo para atender as nossas mulheres. Para nós, mulheres, que sabemos a importância disso, isso é gravíssimo. E até agora quero parabenizar o secretário Jefferson, né, o secretário de Saúde de São José do Mipibu, porque eu sei que a arrecadação lá é muito menor do que a nossa, mas de uma certa forma vocês conseguiram um mamógrafo,
Vocês conseguiram um tomógrafo, também não temos. O único que tem no município de Parnamirim é do Estado, é o Deoclésio Marques que tem. Vocês estão implantando agora, pelo que eu entendi, endoscopia e colonoscopia. Você tem noção de quantos anos nenhuma clínica tem, o município de Parnamirim tem disponível para fazer endoscopia? Tem mais de 2 anos que um cidadão de Parnamirim não consegue fazer uma endoscopia. Então, assim, são situações no nosso município que, infelizmente, são gravíssimas. Gravíssimas. Então, eu acho que se a questão do consórcio entre os municípios é de extrema importância, é uma forma de como atender com mais agilidade, e principalmente quem são bairros próximos à nossa cidade, mas precisa ser feita uma avaliação de como será isso, qual é esse atendimento que vai ser feito pelo consórcio, quais são as urgências. Então, é muito bom a gente ouvir a população, ouvir os anseios e sentar. E outro detalhe, precisa-se ter um compromisso do governo do Estado, o senhor está aqui como representante do governo do Estado, precisa-se ter um compromisso com todas as cidades que estão envolvidas nesse processo, mas eu vejo com bons olhos a questão do consórcio entre os municípios para melhorar a situação da população do nosso município. Obrigada. Só rapidinho, uma situação que eu esqueci. O secretário de São José falou sobre a questão, Jefferson, sobre a questão dos diabéticos, que a dificuldade é enorme com a questão de cirurgias, às vezes começa com o dedinho, vai o pé, daqui a pouco você tem que amputar uma perna, e olhe se você conseguir no estado do Rio Grande do Norte. Mas eu quero dizer ao senhor, secretário, que no nosso município, nesse momento, não tem insulina. E não é de agora, né, vereador César? Já tem alguns meses que a gente não tem esse medicamento para poder entregar à população do nosso município. Só isso. Obrigada, gente. Estou vendo aqui que o debate está muito rico, e isso aquece o meu coração, né? Eu entendo completamente que essas questões financeiras são questões realmente que a gente precisa se debruçar, né? E eu acho que aqui o momento não é pertinente no sentido de a gente ir para os detalhes, porque realmente são muitos detalhes, as questões são detalhes muito técnicos, porque isso aí envolve divisão de CMS, tem cláusulas jurídicas e tudo isso que a gente nessa comissão que a vereadora Carol vai propor, né? A gente vai estar aqui para isso, para esclarecer, para desmistificar. E a CESAP vai estar aqui em conjunto com os municípios para explicar isso, certo? Eu vou falar aqui agora de alguns pontos, né, que vocês tiveram esse questionamento. Vou deixar claro aqui que vale ressaltar que o consórcio ele é de natureza pública, certo? Ele não é de natureza privada, e tudo que é público ele tem que ter esse controle social. Então é importante, inclusive esse questionamento é muito importante para a gente deixar claro isso. É um consórcio de natureza pública e tudo que é público precisa ser publicizado, certo? E todo questionamento que for feito tem a obrigação legal de mostrar para a população e todas as entidades que pedirem esclarecimentos, certo? Sobre essa questão financeira, realmente tem cláusulas dentro desse protocolo de intenções, certo? E que aí a gente, nessa comissão, a gente pode se debruçar mais para explicar os detalhes, todo o aparato técnico para vocês, certo? E numa próxima audiência, caso seja necessário, a gente da CESAP vai estar aqui de novo, certo? Inclusive eu trazendo o pessoal da equipe técnica para se debruçar mais sobre esse tema, ok? Também foi pontuada aqui a questão, novamente, das emendas parlamentares. Como é que eu posso explicar isso de maneira mais prática? Por exemplo, um município recebendo uma emenda parlamentar sozinho, e para repartir isso para outros municípios é uma dor de cabeça gigantesca. Gigantesca. Muito que provável para fazer essa repartição. Tem que fazer algum termo de ajustamento, de conduta, algum termo de cooperação, e isso é uma burocracia que leva, às vezes, meses até para se consolidar.
Com a natureza do consórcio, isso daí é muito desburocratizado, porque o consórcio já vai estar formalizado. A emenda vai cair na conta do consórcio e já vai ser repartido com a finalidade para todos os municípios que nele compõem, entendeu? E a lógica do consórcio é isso, fazer essa desburocratização e facilitar o acesso aos serviços e esse financiamento, né? E claro, emendas parlamentares não são mês a mês, óbvio. Mas ela serve para dar um reforço, um alívio financeiro para os municípios, que a gente entende que às vezes a arrecadação não é como esperado. Então, as emendas parlamentares vêm nessa perspectiva de dar esse socorro quando precisar, ou até mesmo, é justamente isso, dar esse alívio, né? E essa questão, a gente está falando aqui um pouquinho do financiamento, né? E o consórcio também, ele vem na perspectiva de fazer esse reequilíbrio financeiro. Porque a gente sabe muito bem, que a gente que trabalha na gestão, que a lógica da PPI ela ainda é um pouco... Ela tem suas fragilidades. Ela serve, mas ela tem as suas fragilidades, né? Porque o recurso que é passado de PPI é um recurso que às vezes não chega nem a 1/3 do que, de fato, o município que está prestando aquele serviço paga. Então, aquele município fica com a maior carga de financiamento, né? E isso não é justo. Então, o consórcio ele também vem nessa perspectiva de trazer minimamente, a gente sabe que não é o campo ideal, mas vem minimamente para trazer esse reequilíbrio financeiro para a prestação de serviços e não ficar onerando mais um município ou outro e trazer toda essa problemática, né? Porque a gente sabe muito bem que se a gente aporta recurso num local, vai faltar em outro, porque a gente não tem um cenário ideal de financiamento do SUS, tendo em vista aquilo que eu posteriormente disse, né? A tabela do SUS ela é muito defasada e ela não contempla tudo que a população de fato precisa, né? Ok? Sim, aí também tem a questão que a vereadora Fativan colocou aqui, né, que a gente tinha colocado no início da discussão, que é a discussão dessa carta de serviço. Vale ressaltar que essa carta de serviço ela é discutida amplamente, com todas as entidades, todo mundo é convidado a participar disso, certo? Não é só uma discussão entre o governo do estado e as prefeituras, é uma discussão ampliada, é por isso que a gente faz questão de estar presente aqui nas câmaras. Esse processo que eu estou fazendo aqui foi feito no Seridó, em vários municípios, certo? Para justamente enriquecer esse debate e escutar a população, né, e as representações da população do que de fato precisa estar dentro do consórcio. Porque a gente, quando está em posição de gestão, a gente está numa cadeira onde, na nossa cabeça, a prioridade é uma, mas às vezes a população, uma entidade, fala, não, ei, aqui realmente é complicado, mas aqui é que está gritando, como é a questão das cirurgias eletivas. É um gargalo gigantesco, né? E essa ampla discussão serve para isso, para a gente definir, delimitar essa carta de serviços. Óbvio que a gente não vai conseguir abraçar o mundo aqui, né? Mas que seria fantástico, mas a gente pode começar pequeno, vendo esse pequeno funcionando, a gente pode ir aumentando, de acordo com a capacidade financeira, né, dos municípios. Então, só para deixar claro, pontuar novamente que o controle social ele é feito, certo? Porque ele é uma entidade de natureza pública e que essa carta de serviço, por ser um consórcio interfederativo em saúde público, ele é amplamente discutido com a população, com as entidades e com a gestão, certo? Encerrando os debates, ouviremos nesse momento o vereador e médico doutor César Maia. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa da vereadora Carol Pires, da vice-prefeita Kátia, cumprimentar também os Mateus, né, no plural, secretário Jefferson, a minha amiga Lidiane, vereadora Fativan, o público que está aqui no plenário, servidores e funcionários desta casa, nosso bom dia especial. Eu confesso que, Carol, ao tempo que dou os parabéns pela iniciativa de trazer um tema tão importante a ser debatido nesta Câmara Legislativa, eu vejo com bons olhos, né, ao contrário do vereador Irani, presidente da Comissão de Saúde, sou membro também da Comissão de Saúde, mas vejo com um olhar mais otimista,
Talvez porque eu estou no dia a dia nos serviços de saúde do município, não só daqui, como de São José, de Nísia Floresta também. Eu trabalho nessas 3 cidades, Parnamirim, e acredito que esse consórcio abrirá possibilidades da gente atender melhor a população. Aqui em Parnamirim, lá em Nova Esperança, eu ouvi atentamente aqui o relato do amigo do Bosque das Colinas. Lá em Nova Esperança eu sou médico na unidade básica. E eu também, lá nós temos uma pasta só de pessoas do Bosque que nós não permitimos retornar sem atendimento. Obviamente nós somos limitados porque lá é uma unidade básica de saúde e nós não temos como abranger todo o bairro de Bosque das Colinas. Mas como foi muito bem falado aqui e debatido, o SUS é único. Então tanto faz você estar aqui em Macaíba, em Parnamirim, em São Paulo, o atendimento ele não pode ser negado. Você não, uma viagem, por exemplo, a São Paulo, você não vai chegar lá adoecer e quando chegar lá que pegar seu cartão do SUS, não vai olhar e vai dizer, não, você é de Parnamirim, a senhora volte para Parnamirim que vai ser atendida lá. Isso não pode acontecer. Então, desta forma, partindo desse princípio, nós temos que considerar e olhar com bons olhos o consórcio. Eu entendo a preocupação de Matheus, de Jefferson, conversei anteriormente com Lidiane, que é a secretária de Nísia Floresta. Esses municípios menores, eles têm a preocupação realmente com essa parte financeira, a gestão desse consórcio. Mas vejo com bons olhos, por exemplo, o Hospital Márcio Marinho, ele já dá um suporte à Nísia Floresta, ali a Pirangi do Sul, a Búzios. Praticamente todos os dias nós temos demandas lá no Hospital Márcio Marinho de pacientes que são de Nísia Floresta. E eu acredito que até por ser cidades menores do que Parnamirim, a preocupação dos secretários seja realmente essa questão financeira e eles preferem às vezes uma pactuação mais simples, a fim de atender esses pacientes e que a gente não deixe realmente a população desassistida. Mas vejo Carol Pires, Kátia, Fativan, com bons olhos, qualquer serviço, qualquer atitude planejada que venha trazer benefícios para a população, eu acredito, principalmente na saúde, acredito e vejo isso como muito bom, muito positivo. Então, a minha mensagem hoje, a contribuição, Carol, é de me colocar à disposição como membro da Comissão de Saúde, como servidor público do município de Parnamirim, como médico e como vereador, me colocar à disposição desta comissão para que a gente possa amadurecer aqui, de fato, como Matheus falou agora há pouco, é uma sementinha que estamos plantando, mas nós vamos amadurecer, observar esse contrato, qual é o objetivo desse contrato, como é que esses municípios eles podem participar de uma forma igualitária, de uma forma justa, que seja interessante para todo mundo. Veja, São José e Nísia Floresta, nós temos lá uma pactuação entre a UPA e a urgência que nós temos 24 horas. Então, lá em Nísia Floresta nós não temos exames. Então, às vezes, quando eu estou de plantão em Nísia Floresta, eu preciso de um exame, eu mando para a UPA de São José, e lá o paciente é bem atendido, depois retorna para a nossa unidade, enfim. Essa experiência positiva que nós temos que implementar, não só aqui em Parnamirim, mas acredito que isso é o contexto do SUS em todo lugar. Não é um problema só da zona metropolitana de Natal, isso é um problema dos grandes centros, das grandes cidades, onde um lado da rua é uma cidade, do outro lado já é outro município, e a gente precisa, sim, identificar esses problemas e trazer as soluções. Eu acredito e avalio que essa audiência pública, vereadora Carol, muito positiva, muito importante para o povo de Parnamirim, para os municípios circunvizinhos, e contem comigo, somos minha voz, a voz da Vossa Excelência, para que a gente possa, sim, amadurecer essa ideia, pensar esse consórcio mais, aprofundando mais esse tema e, de fato, trazer resoluções e dias melhores para a saúde dos nossos municípios. Muito obrigado. Esse cerimonial informa que, em se tratando de uma audiência pública, foram abertas inscrições para o público presente, porém não houve nenhuma inscrição até o presente momento. Com a palavra, a vereadora propositora Carol Pires.
mais uma vez aqui agradecer, né, a presença de todos, a todos que com sua voz aqui enriqueceu o nosso debate. Acho que foi muito positivo, né? A gente é um serviço novo que ainda nem se tem na nossa realidade no estado, se tem, né? Está se encaminhando como a zona do Seridó, mas que a gente imagina que se a saúde básica não funciona, como é que algo novo vem e vai funcionar assim tão milagrosamente, né? Mas acho que são perfis diferentes, os serviços que vem ofertando o consórcio é diferente do que se existe hoje. A gente tem aí a questão financeira, que é muito preocupante, não é federal, né? O recurso ele é OGE, né? Que é do estado, e OGM, que é do município. Então, esse recurso não tem a ver com o repasse da UPA, então, assim, é algo separado, é bom deixar um pouco, né, esclarecido para a população. O consórcio ele também abre outras oportunidades, outros benefícios, como, por exemplo, a gente está 3 municípios aqui que fazem parte do consórcio estão precisando de comprar gases, pode ser gases. Então, vamos comprar juntos, é outra porta que se abre. Então, quando você compra algo em quantidade, né, o desconto, o valor é bem melhor. Então, não é só tanto, sim, a parte importante do consórcio, mas também se abre outras portas. Em relação às emendas, que também acho que ficou um pouco bom esclarecer para a população, o rateio ele é 40% Estado e 60% município. Parnamirim e São José, né, a gente aqui hoje nesse debate viu que São José tem muito interesse, talvez outros, mas estou dando um exemplo de 2, então seria o quê? 30% para cada. Conseguiu-se uma emenda parlamentar de tal valor, que eu acho que os deputados têm interesse em melhorar a saúde, principalmente daqueles municípios que eles né, foram bem votados, atuam, são do município. Então, essa emenda ela vem para complementar, ela não é fundamental para o consórcio, ela pode funcionar sem nenhum tipo de emenda, mas se a gente conseguir, é um plus, né, que se dá para aquele serviço para diminuir o custo do município. E aí cabe a nós, vereadores, né, e buscar essas emendas para realmente agregar o serviço. Eu, como enfermeira, né, trabalhei no Márcio Marinho, que é aqui citado pelo Dr. César, vivenciei várias situações. Em tese, o SUS preconiza que todo mundo seja atendido, né, de forma única e igualitária, mas a gente sabe que não funciona, como aqui nosso amigo Clisber informou, e eu sei que era para ser assim, a gente sabe que atende um outro, mas não é a realidade. Eu não posso pisar meus pés em Bela Vista, que todo mundo chega, eu estou precisando disso aqui, mas eu não consigo ser atendido. Infelizmente, não é Sistema Único de Saúde, é Sistema Único Municipal. Lógico que existem as aberturas. Eu, trabalhando em Pirangi, lá no Márcio Marinho, chegava uma emergência, a gente nem queria saber na hora quem era o documento, a gente ia correr para a sala vermelha para salvar aquela vida. Mas, às vezes, chegava uma pessoa necessitando de uma urgência, de uma dor de cabeça, com febre, não, aqui não pode, dá tempo de ir para o hospital. E eu acho que... E como também, às vezes, atende. Então, assim, não está algo concreto, definido. E, na verdade, a gente já faz o papel. A gente já atende Nízia, a gente já atende, às vezes, uma pessoa que é de Natal, que está veraneando em Pirangi. Então, a gente já atende esse serviço. E por que não regulamentar? Por que não fazer... E, assim, pode-se imaginar que agora o governo vai dar tanto, o município vai dar tanto e vai superlotar as unidades. Não. Existem equipes multidisciplinares que vão estar aumentando também nesses hospitais. Vai aumentar enfermeiro, vai aumentar técnico de enfermagem, vai aumentar todo o assistencialismo. Não é chegar agora e vai ficar fila grande, não. Vai ter equipe humana também para ampliar e para direcionar e servir esses serviços. Então, acho que é algo muito palpável, né? Assim, o consórcio é uma realidade. A gente vou querer conhecer em outras cidades, já que a gente está levantando essa... como vereadora, assim, nem cabe tanto aqui só de levantar o tema, mas isso são coisas que os prefeitos definem. Os secretários, eles têm o interesse, tudo, mas, como foi dito aqui no início, só pode ser feito se os prefeitos quiserem. Se só 2 quiserem, faz. Se 3 quiserem, faz. Se 4 quiserem, faz. Mas não pode ser vereadora Carol, vereador Fativan e vereador César Maia. Infelizmente, não cabe
a gente. Mas a gente está aqui, né, todos já ofereceram somar essa luta, e é algo muito palpável, muito de fácil acesso. E também houve um questionamento, se o prefeito não pagar, como é que funciona? Mas é exatamente, igual um empréstimo. Você pega o empréstimo, você suja seu nome se você quiser, você tem que pagar. Então, é de livre e espontânea vontade, participa do consórcio. O prefeito que tem interesse em melhorar a saúde do seu município. Se um não tem, então ele não entra, ele tem a opção de querer ou de continuar como ele está. E aqui a gente, como também foi dito no início, acho que o vereador César ainda não tinha chegado, existe uma carta de serviços. Hoje a gente pode escolher só atendimento para UPA. A gente pode escolher atendimento para UPA, tomógrafo e mamografia. Pode escolher SAMU, urgências e emergências. Então, isso é algo que vai ser debatido nessa Assembleia. Essa carta de serviço, inclusive, é o primeiro passo do consórcio. Existe o tipo 1 e o tipo 2, nós se enquadramos no tipo 2, que é todos de alta complexidade, porque somos região metropolitana. Então, acho que a gente pode sim avançar, né? O governo aí, Fátima, acho que é uma forma da gente, como ele disse, é todo defasado a saúde. Então, qual é a forma de tentar melhorar? É a união de todos. E eu acho que tudo que vem de novo e vem para somar, ele vai ter bons resultados. Então, hoje aqui a gente sugere, né, acho que a gente sai aqui com essa comissão para acompanhamento desse processo. Convido, né, a Comissão de Saúde, os conselhos municipais que quiser participar, os conselhos comunitários, né, a gente se unir para a gente ir acompanhando isso. E lembrando que também existe uma equipe jurídica, contábil, não é assim, Carol que vai tomar conta, ou o Matheus, ou o prefeito, não. Existe uma equipe, é um ente ou uma publicação jurídica. Então, não é a gente que vai tomar conta do dinheiro, que a gente vai dizer quem contrata, não. Existe assembleias, existe votações, existe todo um procedimento, é uma empresa, na verdade, é uma empresa que vai gerir esse serviço, não é, né? E, como foi dito, o presidente e o vice-presidente são prefeitos que realmente têm um interesse em participar. E aqui a gente, né, pede para os secretários que participaram que levem a ideia aos prefeitos, aqueles que, se tiverem interesse, nos procurar para a gente manter talvez uma visita junto com o Matheus, junto com a equipe da comissão, e a gente começar realmente levar à frente esse processo, porque se for de interesse, acho que aí até agosto, né, até antes, dependendo da celeridade, a gente esteja com esse serviço funcionando e dando qualidade ao usuário, que eu acho que são os mais prejudicados. A maioria de nós, a maioria tem plano de saúde, às vezes é muito cômodo sentar aqui, jogar uma indicação e aguardar. Então, assim, a gente, na verdade, quer a melhoria desses usuários, né, das pessoas que usam o serviço, que às vezes já usam de forma sem assistência. Se você tem lá uma equipe a mais de enfermeiro, de técnico, de farmácia, de toda a equipe de saúde, o serviço vai aumentar. Não vai ser só 15 pacientes na UBS, talvez seja 30, porque vai ter o dobro de equipe. Então, esse consórcio ele vem para unir, para aumentar essa carta de serviço de profissionais. E a gente agradece mais uma vez a Matheus, agradece, né, a todos vocês que estão aqui mais uma vez, todos os vereadores que participaram. E vamos seguir aí com a nossa comissão, vamos seguir adiante desse pleito, que eu acho que em breve estaremos aqui já fazendo as comemorações. A comissão já falei. Então, acho que encerramos, né? Declaro a todos, agradeço a todos e que fizeram presente e dou por encerrada essa presente audiência. Bom dia a todos.